Bom dia, boa tarde, boa noite, mundonautas! Tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho de como começar na leitura e algumas dicas para você ler livros em um dia. Então vamos lá, gente. Eu queria falar com vocês um pouquinho. Eu peguei aqui algumas indicações muito pessoais, mas que a gente vai conversar rapidinho com vocês. Mas o que eu queria explicar é o seguinte. Ritmo de leitura é muito pessoal. Então, existem pessoas que leem 1, 2 horas por dia e tem pessoas que estão começando que elas estão procurando livros para ser lidos mais rápido. Então, não podemos esquecer isso, porque se eu falar para vocês que eu li Noites Brancas em uma noite, numa sentada, não necessariamente. Cada um tem o seu ritmo de leitura. Eu, por exemplo, já peguei livros curtos de 70 páginas, 80 páginas, e achei que ia ler numa noite só, em 2 dias, e acabei levando uma semana, porque o livro era mais denso, porque eu estava querendo degustar o livro de uma maneira mais centrada. Então isso é muito pessoal, então não leve em consideração, por isso que é uma brincadeira, é livro para ler em um dia, mas não, você pode ler em mais dias. E eu vou também dar algumas ideias para quem nunca leu quadrinhos, alguns quadrinhos para começar. Então vamos lá? Bom, eu sou um grande amante de literatura russa, mas muitas pessoas falam, por onde começar, né? Crime e Castigo, já vou num Irmão Karamazov. Quem sabe para você começar a conhecer um pouquinho da literatura russa, começar assim, vou aqui dar 2 exemplos de 2 grandes autores russos, mas começar devagar. Então eu peguei aqui o Noites Brancas, Dostoiévski. É um romance de começo de carreira dele, que a gente pode chamar até como novela. Isso depois a gente pode até fazer um videozinho para você explicando a diferença de conto, novela e romance. Ele não é um livro tão denso como as obras mais famosas de Dostoiévski, né? Se pegar um Crime e Castigo, por exemplo. Mas é um livro que a gente já consegue sentir um pouquinho desse Dostoiévski, mais filósofo e tal, mas com aquela coisa ainda do romantismo. Então ele tem uma questão romântica que tá ainda permeando um pouco a obra. E é um livro muito gostoso, um livro bonito, um livro que te faz pensar algumas coisas e acho que é uma boa leitura, ele não é tão denso. E é um livro aqui menos de 100 páginas, 87 páginas. Então fica aqui uma indicação. Essa aqui é a edição da editora Carambaia, mas a Antofágica está lançando também uma versão, eu ainda não tenho, mas quando chegar eu mostro para vocês. E aí eu vou para um outro. Lev Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch. Esse é um autor, eu acho que, me perguntar qual que eu gosto mais é uma briga ali complicada. Mas eu acho que Ana Karenina, para mim, tem um lugar no meu coração. Mas aqui, você quer começar a ler alguma coisa de Tolstói? Essa aqui é uma novelinha bem interessante. Vai falar um pouquinho das conturbada burocracia, né? Não só burocracia, mas toda aquela falsidade que existia. Uma pessoa que pensava muito no seu trabalho e ela só tinha aqueles contatos de trabalho e o quão falso isso pode tornar a vida. Quer dizer, eu não vou dar muito spoiler, aqui fica uma leitura interessante. São várias interpretações que dão para ser feitas. E, eu adoro Tolstói, então isso aqui é uma bela obra. E agora eu já vou para um autor contemporâneo, falar aqui do meu primeiro Philip Roth, né? Foi meu primeiro contato, então Nêmesis foi o primeiro livro que eu li do Philip Roth e já me apaixonei logo de cara. Ele é um livro um pouco maior, esse eu não colocaria na categoria de para ler em um dia, mas ler em poucos dias. É um livro fácil, é um livro tranquilo de ser lido, mas com uma mensagem muito profunda. E aqui a gente vai ver principalmente a mensagem da culpa, né? Então ele é um livro que o tema é pesado, porque ele vai falar um pouquinho da pandemia de pólio que aconteceu nos Estados Unidos. Então a gente vai ver crianças sendo afetadas pela pólio, então ele é um livro pesado. Então principalmente agora a gente saindo de uma pandemia, fica aí o alerta de gatilho. Só que ele não vai tratar apenas da pandemia, né? Ele vai trazer aquelas consequências que vão gerar no ser humano, e nesse caso a culpa. Então é um livro assim que me tocou bastante, lançado pela Companhia das Letras. E eu quero ler mais Philip Roth, e assim que
que eu for descobrindo novas obras, eu posso trazer aqui para dar indicação para vocês. E quem sabe a gente não coloca também um Philip Roth no Clube do Livro. E agora eu vou tentar convencer você. Brincadeira, eu não quero convencer ninguém, mas eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência com quadrinhos. Brevemente, a gente sabe que, aqui no Brasil principalmente, as crianças foram praticamente alfabetizadas por Maurício de Souza, né? Turma da Mônica. Quem nunca leu Turma da Mônica? E eu fui um desses, né? Li muitos quadrinhos quando eu era criança. Depois, eu acho que eu passei para os quadrinhos da Disney. De Patinhas, Pato Donald e tal, Mickey. Comecei a ler um pouquinho dos super-heróis e fiquei um tempão sem ler quadrinhos. Porque aquela coisa, né? A gente vai amadurecendo e tal. E aí um dia, eu já devia estar lá com meus 25 anos, falei, eu gostava tanto de ler quadrinho, né? Por que eu parei de ler? E aí eu comecei a voltar a procurar alguns quadrinhos. E aí eu fui descobrindo um mundo que me trazia uma linguagem diferente da leitura de livros e uma linguagem diferente também daquela linguagem do cinema. Eu sei que não é, porque é uma mídia pontual, né? Aquilo que o quadrinho está fazendo, ele só pode ser feito em quadrinho. Mas eu brinco um pouquinho que ele estaria num meio termo entre a literatura e o cinema, né? Porque a gente tem a imagem e a gente tem a escrita, mas a gente tem ali o quadrinho, ele traz uma questão do não ser uma narração contínua, né? Você tem os quadros, então você tem aquilo que acontece entre os quadros, então tem uma questão assim de descoberta muito bacana. E tem a questão da arte, né? Então cada quadrinista, que pode ser só um roteirista, mas tem os desenhistas, eles vão dar o seu traço, dar o seu ver, né, daquele mundo que ele quer passar pra gente. Então, cara, é uma dica que eu dou para todos vocês. Se vocês nunca leram, ou se vocês leram só quando criança, leiam quadrinhos, porque é muito bacana. E aí eu trouxe dois para realmente que assim, indicações para ler rapidinho, para começar talvez a ler quadrinhos. Então, Verões Felizes, tá? Do Zidru e do Lefebvre. Cara, que quadrinho lindo, cara. É uma história super curta, super simples, uma família que sai numa viagem de férias. Então, assim, uma premissa que não tem nada demais, e isso que é o bonito da história, porque ela está nos pequenos detalhes. A arte linda, 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 e um roteiro maravilhoso, e vou falar que dá uma escorridinha de lágrima no final desse quadrinho. Então, Verões Felizes sai aqui no Brasil pela SESI SP, editora. Se eu não me engano, tá? Eu posso estar com uma falha de memória aqui. Já tem 3 álbuns lançados, tá? Esse aqui é o primeiro. E se eu não me engano, tem um 4º álbum vindo por aí. Posso estar enganado, mas eu acho que é isso. E, gente, ótima indicação. E agora, eu vou para um outro quadrinho que foi, eu acho que o quadrinho que mais me impactou nos últimos anos, junto com Maus e junto com Grama, que eu li agora, que é Um Pedaço de Madeira e Aço, do Chaboté. Gente, é uma coisa maravilhosa porque o personagem principal dessa história é um banco de praça. Então a gente vai acompanhando a história de personagens que vão passar em volta desse banco, né? E todos em comum, o que eles vão ter? O banco da praça. Então a gente vai ter o mendigo que dorme no banco, a gente vai ter o policial que faz a ronda, a gente vai ter os namorados que sentam no banco para namorar, nós vamos ter vários personagens passando, mas sempre como principal o banco. E um detalhe, porque vocês podem ver, ele tem um tamanho grande, né? Você fala, não, isso aqui vai demorar. Ele é inteiramente mudo, né? Então é um quadrinho que ele não tem diálogos, nenhum balão de diálogos. E o Chaboté consegue contar uma história com começo, meio e fim que vai surpreender vocês. Então aqui é uma dica para quem quiser começar.
Pedaço de Madeira e Aço, da editora Pipoca e Nanquim. Só para vocês terem uma ideia, minha mãe não é uma leitora de quadrinhos. E eu dei para minha mãe esse quadrinho de presente. E ela falou que foi uma das coisas mais bonitas que ela já leu na vida dela. Então fica aí a dica. E aí eu vou fazer agora só uma menção rosa para a gente terminar aqui nosso vídeo. Um livrinho da Carambaia, da editora Carambaia. Então, A Honra Perdida, de Catarina Blum. Heinrich Böll, tradução de Cibele Paulino. E esse aqui é um livro muito bacana, super curto também, 120 páginas. E é um livro que vai falar muito sobre fake news e assassinato de reputação. Fica aí uma boa dica de menção rosa para vocês. Não sei se ainda tem edição da Carambaia, acredito que sim, mas fica aí a dica. E muito obrigado. Não deixe de entrar no nosso Instagram, @entremundos.cl, e assistir também e participar com a gente do nosso clube de leitura. Toda quinta-feira, 21 horas no YouTube. Esperamos vocês lá. E deixa aí no comentário quais são os livros curtos que vocês gostam bastante. E se vocês gostaram desse formato, deixa o like e diz pra gente o que vocês acharam. Então comentem com a gente. Valeu, obrigado.